Este vai ser o Portugal Stage. Ao longo destes 3 dias vamos receber todos os sócios ordinários da Federação Portuguesa de Futebol neste espaço. Vamos arrancar com um dos fundadores da Associação de Futebol de Lisboa. E antes de eu passar aqui a palavra ao Paulo Marcos, ao meu colega, eu chamo aqui a palco a doutora Helena Pires, secretária-geral da Federação Portuguesa de Futebol, para entregar aqui... Foto ali. Eu tiro depois com todos. Pode ser? Obrigado. Eu acho que ainda podemos ver com isso. Não é? Trazer exercício. Obrigada. E mais um. Só vos ia pedir para tirarmos uma fotografia. Pode ser? Não? Pensei que pode ser. Desculpe. É a gentileza. Nós queremos chegar mais à frente para ficar direito. Obrigado, doutora Helena. Paulo, que é teu. Bem, então muito bom dia. Já está bom. Queria, em primeiro lugar, em nome do Presidente da Direção da Associação de Futebol de Lisboa, o Presidente Vítor Filipe, dar-vos as boas-vindas a esta sessão, neste que é o segundo dia do Portugal Futebol Summit. Nem isto começava bem se não houvesse aqui um problema de microfone, é um clássico, não é? É sempre assim. E de certeza que foram todos testados. Bem, bom dia novamente. Em nome do Presidente da Associação de Futebol de Lisboa, do Presidente Vítor Filipe, queria dar-vos as boas-vindas aqui ao Portugal Stage, neste que é o segundo dia do Portugal Summit. E vamos ter aqui um painel animado sobre árbitros, ou com árbitros, do qual vamos querer recolher deles os melhores testemunhos pessoais sobre o seu desempenho. Ora bem, vamos ter aqui estes 4 juízes, e quero desde já agradecer ao Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa, Antonino Silva, e aos seus serviços a colaboração prestada, enfim, nesta sessão, como é lógico. Bem, é comum dizermos que para haver jogo precisamos de 3 equipas. Sem equipas de arbitragem não há um jogo onde impera a justiça, a ordem e o respeito. Este foi basicamente o ponto de partida que tivemos para esta sessão. Vamos ter aqui uma conversa com 4 dignos representantes da classe dos árbitros, sendo que esta equipa tem uma particularidade. Em campo não tem fãs, não tem claques, não tem ninguém que puxe por ela. Mas para haver um jogo justo, tem de haver árbitros. Do apito ao respeito, resume a forma como queremos que os fãs de futebol vejam as equipas de arbitragem. Sem estes homens e mulheres, não há jogo justo. Porém, antes de começarmos aqui a nossa conversa, queria pedir ao Presidente Antonino que nos desse aqui umas breves palavras, como é lógico, e agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e dos serviços para organizarmos esta sessão. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela vossa presença. Para nós, a Associação de Futebol de Lisboa e para o seu Conselho de Arbitragem, é um orgulho termos aqui estes 4 ilustres elementos que representam todos os escalões da nossa arbitragem em Lisboa. Estamos numa fase de renovação, estamos numa fase de evolução e estes são os nossos grandes embaixadores. A Associação de Futebol de Lisboa tem-nos dado todas as condições para que a arbitragem de Lisboa possa continuar a evoluir. Temos muito espaço de evolução e, portanto, com o apoio de todos estes árbitros que estão aqui e de muitos outros que poderiam estar, mas não estão, certamente que vamos ter uma melhor, mais e melhor arbitragem na Associação de Futebol de Lisboa. Porque quando nós temos mais e melhor arbitragem nas associações, certamente que a Federação depois colhe esses frutos, terá também uma mais e melhor arbitragem. Portanto, renovo os meus agradecimentos aqui aos meus ilustres árbitros e árbitra, a Catarina, agradecer a vossa presença e, para não perdermos mais tempo, passaria de imediato a palavra ao Sr. Paulo Marcos. Muito bem. Bem, apesar de todos eles serem pessoas bastante conhecidas, eu queria dar aqui breves linhas sobre cada um deles, para termos todos o mesmo nível de informação. Ora bem, Tiago Martins, 46 anos, ex-árbitro internacional, tirou o curso em 98, atualmente desempenha funções de VAR, como VAR e AVAR. Tiago Martins tem no currículo de presença nas finais da UEFA Women's Champions League, finalíssima da UEFA, da Comebol, Supertaça Europeia, UEFA Conference League 23 e 24, Europeu Sub-21. Em Portugal também lidera a nova categoria principal de vídeo arbitragem portuguesa, a VAR C1.
Miguel Castilho, 44 anos, ex-árbitro internacional. Foi durante 15 anos árbitro C1 em futsal. Colocou um ponto final, muito recentemente, em fevereiro deste ano, da sua carreira enquanto árbitro. Tem um longo percurso internacional, desde a presença dos Jogos Olímpicos da Juventude em 18, o UEFA Futsal Euro 2022, finais do Mundial de Futsal Universitário, finais da Liga Placar Futsal, finais da Taça da Liga de Futsal, finais da Taça de Portugal de Futsal. Tirou o seu curso em 81 e é atualmente observador distrital e nacional. Catarina Campos, 41 anos, árbitro internacional desde 2018, atual CF1. Foi a 15 de fevereiro que Catarina Campos fez história, mais uma vez, no futebol português, ao tornar-se a primeira mulher a arbitrar um jogo de futebol profissional, com uma equipa totalmente composta por mulheres. Eu sei que isto tem que ser dito e repetido, não leva a mal, mas era impossível não dizer isto, como é lógico. Faz parte da categoria de elite da UEFA, há cerca de ano e meio. Tem sido uma das árbitras a receber recentemente as insígnias da FIFA em 2025. Tem sido presença assídua em palcos internacionais, tirou o seu curso em 1985. Gonçalo Silva Nunes. Peço desculpa. Muito bem. Gonçalo Silva Nunes, 20 anos, árbitro C5. É estudante da licenciatura em Comunicação Social e Jornalismo e dizem as pessoas que se percebem de arbitragem que pode ir longe. Tirou o curso em 21. E é com este painel de árbitros que nós vamos ter aqui a nossa conversa, não sobre aspectos técnicos da arbitragem, porque isso eles têm-nas com quem percebe de arbitragem nos fóruns próprios. O que nós queremos aqui são depoimentos pessoais, testemunhos, algo que possamos pegar e que possamos ir a uma escola e apresentá-los como exemplos, e bons exemplos que são, no sentido de captar novos árbitros. Porque, como disse no início, não há jogo justo sem arbitragem. As perguntas que eu vou lançar são para todos, vão falando conforme bem entenderem, como é lógico, e começamos pelo início mesmo, ou seja, aquele impulso inicial. Eu de alguns sei como é que nasceu, mas não sei de todos, e, portanto, basicamente, para perguntar-vos o que é que vos trouxe a arbitragem, ou seja, ao mundo dos árbitros, o que é que vos trouxe? Comecem com... Eu posso começar. Primeiro, agradecer o convite feito pelo Antonino para estar aqui no stand da Associação de Futebol de Lisboa, aquela que foi a minha primeira casa e que é sempre um orgulho representar. Eu tirei o curso em 98, ou seja, há 27 anos, 28 anos. O responsável do curso, instrutor, era o Antonino, e sempre comecei a aprender com ele e tenho sempre aprendido com ele coisas boas. Eu comecei a tirar o curso por influência do meu pai, que era um ex-árbitro do Distrital, depois tornou-se observador e eu comecei a acompanhar os jogos dele e comecei a ganhar o bichinho da arbitragem e fui tirar o curso. Nunca pensei na fase inicial em fazer carreira. Eu, ao mesmo tempo que comecei a tirar o curso de arbitragem, também comecei na faculdade a tirar o curso de treino desportivo, na variante de futebol. O meu objetivo era ser treinador e o curso de arbitragem era também um complemento, porque acho que é importante os treinadores conhecerem as regras, passarem também pela experiência de serem árbitro, para poder educar melhor os seus jogadores. E então foi assim que eu comecei. E durante o curso na faculdade fui subindo cada etapa a nível distrital na arbitragem, até que quando terminei o curso era árbitro já da federação e as duas coisas não eram muito compatíveis. Comecei a dedicar-me então mais à arbitragem e cheguei onde cheguei. Mas a primeira influência foi pelo meu pai e também para complemento do currículo. E é muito importante quando começamos, e esse é um dos fatores que às vezes não faz os árbitros quando começam depois continuar, é nós termos alguém que nos acompanhe, que esteja connosco, que nos consiga dar algumas dicas, e eu felizmente conseguia com que o meu pai fosse ver os meus jogos e a cada jogo ia-me dando um pormenor para eu evoluir e para fazer melhor no próximo jogo, e eu sentia-me acompanhado e então sentia-me motivado a cada jogo que vinha. Por outro lado, também é um dos fatores que faz com que os árbitros não consigamos reter os árbitros, tem a ver com as deslocações. Numa fase inicial nós temos 17, 18 anos, 19 não temos o nosso meio próprio, não é? E às vezes é difícil, somos convocados para 40 km, 50 km, e se não tivermos essa ajuda,
pode ser difícil e torna-se desmotivante para continuar. E fica aqui lançado então estas duas primeiras. Temos alguém e ter alguém conectado para poder seguir o árbitro e haver essa maior retenção e também para poder levar e ter essas deslocações. O Tiago não teve a ler os meus cartões nem as minhas perguntas, mas a questão do acompanhamento, e passava aqui já a palavra ao Gonçalo, só para pegar há pouco numa conversa que estávamos a ter, porque ele é bastante novo, como é lógico, é estudante, e um dos aspectos que ele referia há pouco de dificuldades no início da sua carreira tinha a ver com o acompanhamento. Queres acrescentar algo? Bom dia, desde já agradecer ao Presidente pelo convite, é um privilégio estar aqui. Sim, nós falávamos disso há bocado e a realidade é, como o Tiago estava a dizer, se não tivermos um apoio forte, familiar, principalmente familiar, eu, por exemplo, nos meus 2 primeiros anos de arbitragem não tinha carro, não tinha meio de transporte, e se não fossem os meus pais a estarem constantemente comigo, 3 a 4 jogos por fim de semana, a levarem-me aos campos, provavelmente eu teria desistido, como acontece com muitos jovens que tiraram o curso. É preciso um apoio familiar bastante forte para nós conseguirmos estar aqui, porque nós temos jogos em Torres Vedras, temos jogos a 50 km de casa e não é fácil. Sem o apoio e transportes acaba por ser desmotivante. Catarina, este apoio também permanece ao longo da carreira do árbitro, não só no início, presumo eu. Porque quando estamos a apitar em palcos internacionais, com estádios com 40, 50 mil pessoas, e temos que decidir naquele momento, já não nos lembramos porque é que aqui chegámos, ou lembramos. Não sei se me conseguem ouvir, se isto está a funcionar bem. O apoio é fundamental sempre, mas lembramos-nos sempre de como começámos. Eu nunca me esqueço de como comecei. E ao contrário daquilo que disse o Tiago, eu numa fase muito inicial da minha carreira, quando tirei o curso de árbitra, já tinha 23 anos, portanto já não era tão jovem como o Gonçalo, porque obviamente primeiro tentei desenvolver os meus sonhos como jogadora de futebol. Infelizmente acabei por não conseguir fazer uma carreira como desejava. O futebol no meu tempo era muito diferente daquilo que é a realidade atual, que felizmente evoluiu bastante. Mas eu, quando tirei o curso de árbitra, tinha muita ambição. E continuo a ter muita ambição hoje. E, portanto, sempre ambicionei, obviamente, poder chegar longe, poder atingir os palcos internacionais, o que acabou por acontecer. Mas nesses momentos que estou lá, não me esqueço nunca dessa base, não me esqueço nunca desta que é a minha casa, que é a Associação Futebol de Lisboa, obviamente, que foi aqui que comecei, que foi aqui que tive esse apoio. Eu não passei por essas dificuldades que o Gonçalo passa, porque eu já tinha 23 anos, portanto, já tinha a carta, já tinha a minha própria viatura e conseguia até, muitas vezes eu, quando ia com colegas mais jovens, ser eu como árbitra, que também é esse um papel que nos compete a nós, não tem que ser só os familiares dos árbitros jovens a fazer esse trabalho. Nós, enquanto árbitros mais experientes, obviamente, temos também essa responsabilidade de poder dar esse acompanhamento aos nossos colegas mais novos e podermos ser nós, muitas vezes, a ir buscá-los ou a trazê-los e, portanto, faz parte também daquilo que eu acredito que deve ser a responsabilidade de todos os árbitros mais experientes. E nesses momentos, nos grandes palcos, obviamente, tento desfrutar daquilo que é o momento. Não me esquecer que efetivamente consegui alcançar coisas muito bonitas na minha carreira, mas nunca esqueço aquilo que está para trás e neste momento estou a colaborar este ano com a Associação Futebol de Lisboa também naquilo que é o acompanhamento às árbitras ao nível do distrital, tentar dar-lhes essa base que o Gonçalo diz que no momento inicial lhe faltou. É isso que tentamos neste momento, poder estar mais presentes, poder dar esse acompanhamento, essa mentoria aos mais jovens, porque efetivamente temos todos que fazer alguma coisa para conseguir aqui uma retenção naquilo que é a arbitragem, porque nós normalmente até temos muitos jovens interessados em vir para árbitros, isso é fantástico, mas depois os números de árbitros que acabam por desistir e por quebrar essa sua caminhada é demasiado elevada e nós temos que arranjar aqui estratégias todos em conjunto para conseguirmos combater isso. Pronto, bom dia. Eu cheguei à arbitragem um pouco por acaso. Eu jogava a bola, futsal, joguei ali 2-3 anos. A equipa decidiu terminar com os séniores, iniciar um projeto com miúdos. Há 22, 23 anos, poucas equipas tinham de facto treinadores. As equipas viviam muito da carolice de diretores, de colaboradores. Estava lá a treinar também uma equipa de miúdos, de iniciados na altura, e quando ia entregar as fichas de jogo, 2, 3 vezes fui quase convidado a ir tirar o curso de árbitros. Aqueles viam os resultados no final, viam que o jeito também para a coisa, mesmo para treinador delegado, não era muito, e eu inscrevi-me no curso de árbitros mesmo por impulso de ouvir aquelas pessoas sempre a dizerem para ir tirar o curso.
e de convidarem alguém do clube a ir tirar o curso. Filo, com a mesma idade da Catarina, com 23 anos, por isso também não passei pelas dificuldades que o Gonçalo passou. Já tinha carro, já era autónomo, estava a terminar a minha licenciatura na altura. E senti que também a parte do acompanhamento foi fundamental de início. Eu lembro-me que eu tirei o meu curso de árbitro, quando o concluí, na semana seguinte já estava a frequentar um núcleo. E comecei a ter contacto com referências na altura, Paulo Teixeiras, Francisco Parrinhas, árbitros de referência na altura no futsal, e foi fundamental para mim esse acompanhamento, até porque nós no futsal temos uma nuance um pouco diferente do futebol. Grande parte dos jogos que fazemos a nível distrital realizamos-nos sozinhos, porque temos muitos jogos em que só é nomeado um árbitro e muitas das vezes temos fins de semana que estamos muito sozinhos, solitários. Qualquer problema que haja no jogo, numa fase embrionária da nossa carreira, muitas das vezes não temos lá ninguém para nos ajudar, temos de safar, se permitem a expressão, sozinhos. E depois esse apoio por trás, seja nos núcleos, seja de árbitros mais experientes, a acompanhar, no meu caso, foi fundamental para não ter abandonado, como por vezes acontece com alguns jovens, ao primeiro incidente, à primeira pedra que seja colocada no nosso caminho. Como disse aqui a Catarina, temos tentado agora no presente tornar mais possível este tipo de acompanhamento, mais proximidade mesmo dos elementos que colaboram a nível da Federação, que ao fim e ao cabo acabam por ter mais experiência para partilhar com os mais novos. O Presidente tem tentado recuperar esse trabalho e penso que será fundamental na questão da retenção, porque muitas das vezes o problema não é as inscrições. Se calhar o Presidente tem cursos que têm lá 40, 50, 60 inscrições, as pessoas até vão tirar o curso, os miúdos vão tirar o curso, mas depois o problema é a retenção, porque, como disseram há pouco, a questão de miúdos novos, 16, 17 anos, alguns mais novos ainda, 14, 15, que aparecem, se os pais não os levarem aos jogos, se não tiverem colegas com nomeações que os possam levar aos jogos, muitas das vezes é um dos fatores que leva ao abandono. Lançava uma pergunta para os três, mais experientes. Olhando para trás, feito o percurso que vocês fizeram, que é um percurso muito louvável e ainda tem muito para dar, como é lógico, que dificuldades principais poderiam referenciar no vosso percurso? Já percebemos aqui das fases iniciais, sim, problemas que temos. Eu acho que outra das situações que leva os árbitros a abandonar, por vezes, tem a ver com encontrarem dificuldades ao longo da sua etapa, não é? No meu caso, a nível distrital, eu em todas as temporadas fui ascendendo de nível até chegar ao nível nacional, mas isto é a exceção, porque a realidade é que só podem subir 3 ou 4 em cada época, para o nacional até 2 neste momento, não é? Nas divisões intermédias entre 5 a 10, não é? E são muitos árbitros que estão a lutar, que treinam todos os dias para tentar subir de divisão e subir de patamar. E por vezes, quando não conseguem alcançar esse objetivo, não olham tanto para eles próprios e tentam arranjar desculpas externas e não sabem ser resilientes, não é? É importante ter uma palavra, por vezes, de um diretor, de um colega mais sénior, para o motivar, para o fazer continuar, para perceber que a carreira é mesmo assim. Por vezes temos épocas bem conseguidas e conseguimos subir, outras menos conseguidas e não podemos desistir à primeira dificuldade. Numa fase inicial a remuneração também não é a melhor e depois, conciliando com aquilo que é o trabalho, que é a sua etapa também escolar, universitária, à primeira dificuldade tentam ir logo para a outra via, para a via do trabalho. E acabam depois por desistir e não ser acompanhados da melhor forma. Eu poderei identificar como maior dificuldade, desde o início do percurso, desde que comecei até aos dias de hoje. Eu continuo a achar que essa é uma das maiores dificuldades
de ser árbitro e aquilo que leva muitos jovens árbitros a não continuarem na arbitragem tem a ver com aquilo que é a falta de aceitação e de respeito por aquilo que é o papel do árbitro. É difícil para nós combatermos isso e termos que lidar com isso todos os dias, trabalhar de forma competente, fazermos um trabalho dedicado à arbitragem, um trabalho comprometido, porque amamos o futebol como gostam todos os restantes intervenientes que estão do outro lado, porque nós deste lado também somos apaixonados por aquilo que fazemos, e termos constantemente em causa aquilo que é a nossa dedicação, aquilo que é o nosso profissionalismo, aquilo que é a nossa imparcialidade colocada em causa, é algo que é difícil. É difícil de lidar e obviamente que o subir de patamar, o progredir na carreira torna mais difícil ainda, porque por todo o mediatismo e visibilidade que se vai criando e constituindo e pelo papel cada vez mais importante que se vai assumindo dos jogos cada vez mais mediáticos e mais importantes, é algo que não acaba, que acontece muito para eles numa fase inicial e que aconteceu muito para mim. Nós, numa fase muito inicial, quando tiramos o curso, arbitramos imensos jogos de camadas jovens, jogos de escolinhas, de benjamins, agora nem sei bem quais são as terminologias que se dão a esses jogos. E é assustador, neste momento, como adepto, às vezes ir ver jogos desses ou ir como mentora, como observadora, ver um árbitro mais jovem num jogo desses para lhe dar algum acompanhamento e perceber aquilo que é o comportamento dos pais, das pessoas que estão a assistir a estes jogos de futebol, a forma como tratam não só os árbitros, mas as próprias crianças, mas aqui falando naquilo que é o papel da arbitragem. É difícil termos um árbitro com 16, 17 anos que começa a fazer estes jogos e que é nomeado sozinho para estes jogos, muitas vezes sem acompanhamento, e vai ter que ir para lá ainda muitas vezes com pouca experiência e sem ser muito conhecedor daquilo que é a arbitragem e ter que assumir esse papel de decisor no jogo, e a forma como é tratado, como é desrespeitado, como é colocado em causa, como se diz a uma criança com 14, 15 anos que está a roubar. É difícil isto, é difícil crescer com isto, com este estigma constante sobre o papel do árbitro, e infelizmente não muda quando chegamos aos patamares mais elevados. Isso para mim é a maior dificuldade, é aquilo que urge claramente como necessidade de ser combatido, e que enquanto não conseguirmos fazer isso vai ser muito difícil retermos árbitros. Bem, depois de formarmos jogadores e de formarmos árbitros, temos que olhar para o público e eventualmente, se calhar, começar também a formar novos fãs e novos adeptos. Miguel. Eu, acrescentando também ao que a Catarina e o Tiago disseram, eu para mim tenho 2 pontos fundamentais, e o primeiro que eu vou abordar, cada vez mais atual, que é a falta de segurança. Eu sei que o problema se calhar vem de cima, de quem tutela, temos tido agora também problemas em relação ao policiamento, mas esta insegurança, que muitas das vezes, não só os mais jovens, ok, obviamente a insegurança para os mais jovens traz-nos também o problema da retenção logo na fase inicial da carreira, mas mesmo para árbitros com mais anos de experiência, obviamente, quanto mais anos de experiência, mais capacidade à partida de superarem esses momentos vão ter, mas vivemos tempos difíceis, estamos no início de outubro, os campeonatos agora iniciaram e têm sido episódios atrás de episódios, transversais, obviamente, a todas as associações do país. Não é certamente um problema apenas de Lisboa, mas penso que deverá ser uma preocupação também de quem está mais acima até das associações, de quem tutela, neste caso, penso, Ministérios da Administração Interna, Governo, na perspectiva de o desporto tem que ser visto, obviamente, com a sua vertente também formativa, da educação, darmos desporto aos mais jovens, mas dar condições também de segurança para que isso possa acontecer. E uma das piores experiências que eu tive num jogo meu foi num jogo de sub-12, sub-13, em ter miúdos a chorar em campo porque havia confusão com os pais na bancada. Ok? E isso, para um miúdo dessa idade, penso que se torna terrível. Outro ponto, para mim também fundamental, é a gestão das expectativas, o saber lidar com a frustração em alguns árbitros, alguns deles, se calhar, da idade do Gonçalo, porque nem todos têm a carreira que o Tiago teve, que a Catarina teve, que eu também consegui ter, que foi mais ascendente do que descendente. Dificilmente tivemos ali alguns anos na mesma categoria, foi sempre ascendente, e aí é sempre mais fácil, obviamente, continuar conectado, continuar ligado e continuar a trabalhar. E um conselho que eu dou sempre aos mais novos, mesmo quando tiram o curso, é tracem objetivos que sejam possíveis a alcançar. Porque se tiver o Gonçalo
com a idade dele agora, na categoria que está, não pode traçar um objetivo que daqui a 3 anos quer ser árbitro C1, não é possível, mesmo regulamentarmente. E eu acho que muitos entram com grandes expectativas e depois ao primeiro percalço desistem. Obviamente cada ser humano também tem o seu feitio, gera frustração de forma diferente, mas a gestão de expectativas também muitas vezes é um trabalho importante de fazer. Estamos neste momento a entrar na fase dos descontos, portanto vamos ter que ser rápidos, vou pôr a bola em jogo de forma mais rápida e queria colocar aqui uma questão que de alguma forma já foram falando sobre ela, enfim, mas que desafios é que vocês acham que se coloca hoje à arbitragem? Já percebemos que a retenção de talento é uma delas, gerir as expectativas para o progresso da carreira é outra, vem mais alguma que educar o público também é um desafio, como é lógico. Se as pessoas tiverem melhor conhecimento das leis do jogo, eventualmente não dizem o que dizem nas bancadas. Não é? Que mais desafios é que tem hoje a arbitragem? Como se fosse um penalti. Aqui, pegando um pouco na parte do público, eu acho importante, e estamos a trabalhar nesse aspecto, que é a parte de humanizar a arbitragem, que é como a Catarina falava, nós também gostamos do futebol, tal como o adepto, tal como o jogador, e estamos aqui a fazer hoje. Há uns anos atrás não era possível, e esta parte, nós árbitros também temos que fazer o nosso papel, nos abrirmos um pouco ao público, mostrarmos que nós não temos nada a esconder, fazemos o nosso trabalho porque gostamos, e a parte da humanização da arbitragem é importantíssimo para puxar também um pouco o público e os jogadores para o nosso lado e demonstrarmos que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém e não temos nada a esconder. Se me permitem, eu acho que um desafio importante neste momento para a arbitragem, e que eu acho que é algo que já não sei se vai ser no meu tempo, mas que eu espero que aconteça, porque é fundamental para aquilo que será o futuro da arbitragem, é que possamos reconhecer o papel do árbitro como uma profissão, que se possa efetivamente dar uma carreira aos árbitros e que os árbitros possam acreditar efetivamente que podem viver da arbitragem, que podem fazer disto a sua vida, a sua carreira, que se podem dedicar a tempo inteiro à arbitragem. Obviamente que temos a profissionalização neste momento naquilo que são os árbitros de topo em Portugal, mas falo numa questão mesmo de uma carreira, um contrato de trabalho, algo que lhes garanta uma segurança de um futuro, que é algo que não existe neste momento e que também em nada contribui, na minha opinião, para que nós possamos aliciar e reter árbitros na arbitragem. Desafios, Miguel. Eu venho do futsal, a parte do profissionalismo ainda é um pouco utópica, mas principalmente para os árbitros de topo tem de ser algo que tem de acontecer a breve trecho, até porque estamos a falar numa modalidade em que somos bicampeões europeus, já fomos campeões mundiais, temos uma das ligas mais competitivas do mundo, que é vista, que eu não tinha noção, enquanto árbitro internacional é que me fui apercebendo. A qualquer país que eu ia, estavam-me a mostrar vídeos de campeonatos nossos e obviamente também é um caminho a seguir. Obviamente, aqui também estamos a falar um pouco mais da base, aqui ainda da Associação de Futebol de Lisboa. Obviamente, se não estamos ainda nesse patamar a nível federativo, obviamente, dificilmente o estaremos na nossa vida, enquanto cá estivermos. Espero que daqui a muitos anos seja possível, mas mesmo a nível distrital, nós não somos profissionais, mas trabalhamos como tal, tentamos trabalhar como tal. Ainda há bocado estava aqui a confidenciar ao nosso presidente. Todos nós temos o nosso trabalho, somos eu quando vou a ações de sensibilização aos clubes, a primeira parte da ação é normal que eu tento passar sempre é aquilo que o Gonçalo frisou, a parte da humanização do árbitro, que eu estou lá, eu sou pai como a maior parte dos treinadores e jogadores de séniores, sou filho, porque também tenho um pai, tenho um emprego e depois tenho a vertente também de árbitro, e penso que é algo que é muito esquecido, somos só tratados como... Eu, se for ao supermercado, se alguém me encontrar, vai ser o árbitro, não vai ser o Miguel. Obviamente traz-nos mais responsabilidade no comportamento que temos extra jogo, porque tudo o que eu faço na minha vida pessoal, se for em locais públicos, vai ser refletido depois na arbitragem, mas esta sensibilização e a humanização do árbitro, que obviamente ações
como esta e que agora também é mesmo a Federação Portuguesa de Futebol, com as ações que tem tido, tem tentado fazer, também acho que será um impulso grande para a aceitação do papel do árbitro mesmo na sociedade. Eu pegava no Miguel e terminava depois aqui no Gonçalo, para finalizarmos. Que conselhos é que vocês dariam a quem quer, ou quem sonhou, ou quem tem a ideia de vir a ser árbitro? O que é que podem dizer, baseado na vossa experiência, como é lógico, nas vossas dificuldades? O que é que podem dizer a essa criança, a esse jovem? Bom, nós falamos aqui em várias dificuldades que se têm ao longo do percurso, mas a verdade é que quem começa por tirar o curso cedo vai desenvolver determinadas características que vão ser importantes para a vida. A arbitragem desenvolve desde cedo, nós aprendemos sobre liderança, sobre gerir pessoas, sobre comunicar. E isso são ferramentas importantes que uma pessoa vai usar ao longo da vida, que vai desenvolver ao longo da carreira e que tanto pode usar na arbitragem como na sua carreira profissional cá fora. E vai tornar as pessoas mais também resilientes, capacidade para ultrapassar os problemas, e isso, a arbitragem traz valores muito positivos para a vida. E eu, enquanto pai, eu aconselhava os meus filhos e aconselho os meus filhos a poderem se valorizar, a tirarem o curso de árbitros e a aprender estes valores que são características que são importantes para a vida e que se não tiverem uma carreira longa na arbitragem, pelo menos vão aprender estas características para desenvolver a sua vida, a sua profissão. Muito bem. Gonçalo. O que dizer? Eu sei que é jovem, mas já podes dar conselhos aos mais novos ainda, não é? A partir dos 14 já podem entrar no curso. Portanto. É verdade. Portanto, muito brevemente, arrisquem. Nós, principalmente, eu penso que posso falar por eles, estamos cá para ajudar. Cada vez há uma maior ligação entre a malta que começa e a malta de topo. Isto é como se fosse uma família. Agora, aos dias de hoje, durante a semana, nós conseguimos conviver nos núcleos com malta com muita experiência. Portanto, arrisquem, vamos estar cá para apoiar e para ajudar no que for preciso. Como estamos nos descontos, basicamente o que eu lhes diria é venham fazer parte do jogo, porque nós também somos parte integrante do jogo. Não tenho muito a acrescentar ao que os colegas disseram. Acho que aquilo que o Tiago mencionou é fundamental. Efetivamente, a arbitragem permitiu-me ganhar valências que eu levo para a vida e, portanto, trouxe-me coisas muito, muito boas. Trouxe-me muito mais coisas boas do que más, obviamente. E, portanto, lançar também esse desafio, deixar aqui como última palavra esse desafio. Nós precisamos muito de árbitros e, como o Gonçalo mencionou, nós aqui somos uma família. Nós esperamos ter muito mais tolerância e respeito de quem está do outro lado, mas podemos garantir que do lado de cá estamos todos disponíveis para nos ajudar a crescer e a podermos atingir também todos os nossos objetivos. Obrigada. Muito bem, agradeço em nome do Presidente da Direção o vosso contributo e passava ao Presidente Antonino para encerrar, por favor. Não, muito rapidamente, porque já ultrapassámos o tempo. Eu queria muito agradecer a todas as pessoas que tiveram este bocadinho aqui connosco. Pessoas ilustres que estão aqui, jogadores internacionais, presidentes das associações. Para nós é um orgulho grande contarmos com a vossa presença e dizermos que eu sinto muito orgulho, depois de quase 45 anos ao serviço da arbitragem, continuar a ter esta gente que estão aqui, que para além de árbitros ao fim de semana, durante a semana, são formadores de árbitros. E isso é bom que se diga. O papel do árbitro não se esgota apenas em apitar o jogo ao fim de semana, é também, como a Catarina disse há bocado, que abraçou um projeto este ano na Associação de Futebol de Lisboa para todas as nossas árbitras, e é ela que está a liderar. O Miguel, que pendurou o apito agora há dias, mas todos os dias, 7 dias por semana, lá está ele a dar a formação aos mais jovens, o treino, enfim, a todos, e o Tiago e o Gonçalo, também eles todos a colaborarem, não só nessa verdade. E isso é um orgulho muito grande, e é um orgulho para nós, enquanto dirigentes, dizer-nos assim, continua que estás no bom caminho, faz mais um esforço, pedimos é que efetivamente tenham mais respeito pela arbitragem, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a